Bem-vindo ao canal da TAC, eu sou o professor Douglas Bocliang e espero conseguir te ajudar a entender um pouquinho mais sobre cálculo 2 nesse vídeo. Já aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. E compartilhe se souber de alguém que está precisando de ajuda com cálculo 2. Isso tudo nos ajuda bastante. Bom, então vamos começar. A gente já estudou como resolver problemas de otimização que envolvem restrições de igualdade e agora nessa aula a gente vai ver o que fazer para resolver esses problemas quando tem restrições com desigualdade. Vamos considerar um exemplo para mostrar que restrições de desigualdade não tem muito segredo aqui com relação a restrições de igualdade. Vamos considerar esse problema aqui em que a gente vai maximizar o x vezes y. Vamos considerar três restrições, as três restrições envolvendo desigualdade. A primeira é 2x mais y menor ou igual a 8, a segunda é 2x menor ou igual a 5, a terceira é y maior ou igual a 0. Ao encarar uma restrição que envolve desigualdade, como essas três aqui, a gente tem que entender que essas desigualdades elas podem ser válidas com igualdade, e daí nesse caso a gente fala que a restrição é ativa, ou então essas desigualdades podem ser válidas de forma estrita, e daí a gente fala que a restrição é inativa. Por exemplo, se a solução desse problema aqui for tal que 2x mais y for exatamente igual a 8, significa que essa desigualdade é válida com igualdade, essa desigualdade aqui seria ativa. Se por acaso na solução do problema 2x mais y fosse menor do que 8, a gente falaria que essa restrição daqui é inativa. Por que seria inativa se por acaso 2x mais y fosse menor do que 8 na solução? Porque no final das contas não está batendo nessa barreira aqui, não está batendo no 2x mais y igual a 8. A resposta final acabou sendo algo em que esse 8 não está limitando 2x mais y. E como que a gente vai fazer para analisar essa solução aqui? A princípio, vamos entender aqui que tem 8 situações possíveis, porque cada uma das restrições podem ser ativas ou inativas. Então vamos colocar aqui em cima as possibilidades. A primeira restrição, o 2x mais y menor ou igual a 8, pode ser ativa, ou seja, 2x mais y igual a 8, ou então pode ser inativa, ou seja, o 2x mais y ser menor do que 8. A segunda restrição, o 2x menor ou igual a 5, pode ser ativa, daí seria o caso de 2x igual a 5, ou então pode ser inativa, seria o caso do 2x menor do que 5. E aqui a gente também poderia quebrar nas duas situações. 2x igual a 5, 2x menor do que 5. E por fim, para cada possibilidade da primeira restrição ser ativa ou não e da segunda restrição ser ativa ou não, a gente tem que verificar a terceira restrição, que pode ser ativa ou não. Ou seja, pode ser o y igual a 0 ou pode ser o y maior do que 0. Então, com isso, a gente tem 8 possibilidades. Então, a princípio, a gente poderia analisar cada uma dessas 8 possibilidades e ver qual delas tem a solução que maximiza o x vezes y. Mas seria muito chato ter que calcular a resposta para cada uma das 8 situações. E a gente não precisa, porque certamente a solução não vai estar em várias delas. Então a gente pode fazer uma análise para eliminar algumas que a gente sabe que a solução não vai estar lá. Como que a gente faz isso? Vamos visualizar aqui os pontos que satisfazem as restrições. Vai ficar um pouquinho mais fácil de entender. Vamos olhar essa primeira restrição, 2x mais y menor ou igual a 8. 2x mais y igual a 8 é uma reta. É uma reta que cruza o eixo x no x igual a 4 e cruza o eixo y no y igual a 8. Isso porque quando y é igual a 0, o x tem que ser 4 para bater no 8, e daí quando o x é igual a 0, o y tem que ser 8 para dar esse resultado. Então vamos ligar esses dois pontos. E aqui temos então a reta 2x mais y igual a 8. Veja que queremos pontos x e y, tal que 2x mais y menor ou igual a 8. Ou seja, olhando para essa reta, vamos olhar aqui para baixo dessa reta. Pontos que a soma 2x mais y é menor ou igual a essa reta. Agora vamos olhar essa restrição. 2x menor ou igual a 5, ou seja, x menor ou igual a 5 sobre 2. A gente pode identificar por aqui o 5 sobre 2 e quais são os pontos que têm o x igual a 5 sobre 2. No final das contas vai dar uma reta vertical, em que o x é constante igual a 5 sobre 2 e o y pode variar à vontade. Então essa é a reta vertical que a gente está falando, tem o x constante, o y varia à vontade, e daí a gente está interessado em pontos que estão à esquerda desse 5 sobre 2. Até pode bater nessa reta, mas aí pode também estar à esquerda dela, pode ser menor do que 5 sobre 2. E por fim, vamos olhar essa restrição aqui, y maior ou igual a 0. Os pontos em que o y é igual a 0 são todos os pontos que estão bem aqui em cima do eixo x. Então vamos colocar em azul aqui o eixo x,
Esses são os pontos em que o y é igual a zero. E daí, para encontrar pontos em que o y é maior ou igual a zero, a gente está falando todos os pontos que estão acima desse eixo x. No final das contas, quais pontos satisfazem essas três restrições? Então tem que estar dessa reta para a esquerda, dessa reta para baixo e dessa reta para cima. Os pontos que satisfazem isso estão nessa região daqui. E daí o legal é que com essa figura a gente consegue entender a região de restrição, todos os pontos que satisfazem isso aqui, e daí a gente quer, entre todos esses pontos, qual é aquele que tem o maior valor x vezes y. Ao invés de encontrar o ponto ótimo em cada uma dessas 8 situações, já vamos descartar algumas delas. Por exemplo, vamos olhar aqui essa restrição y maior ou igual a zero. Será que a solução desse problema pode ter essa restrição aqui ativa? Ou seja, pode ter o y igual a zero? Se tiver o y igual a zero, qual que vai ser aqui o valor da função objetivo? Vai ser zero vezes alguma coisa. Ou seja, vai ser zero aqui o resultado. Mas certamente o valor zero não vai ser o máximo que a gente consegue atingir entre todos esses pontos daqui. Olha só, tem pontos que tem x positivo e y positivo também, estritamente. Isso quer dizer que o x vezes y vai dar maior do que zero nesses pontos daqui. Então, olhando essa restrição, a solução não pode ser tal que o y é igual a zero. Certamente ela tem que ser inativa, o y tem que ser estritamente positivo. O legal é que, ao perceber isso, a gente já descarta metade das opções que a gente está considerando aqui. Aqui a gente tem 8 opções, já vamos descartar todas aquelas que têm o y igual a zero. Agora vamos analisar essa restrição daqui. Será que na solução ótima desse problema aqui, realmente ela pode ser estrito? Será que ela pode realmente ser com igualdade? Vamos analisar aqui. Se a solução do problema fosse tal que isso aqui fosse válido com estrita desigualdade, ou seja, menor do que 8, a gente está falando de um ponto que não está sobre essa reta, mas sim está abaixo dessa reta. Mas se a gente pegasse um ponto aqui abaixo dessa reta, certamente ele não poderia ser o ótimo, porque se está abaixo dessa reta, a gente pode aumentar um pouquinho o valor em y e fazer o produto x vezes y ficar maior. Então a solução do problema não pode estar estritamente abaixo da reta, tem que estar na reta, porque senão a gente aumenta um pouquinho aqui o valor de y, aumenta o valor da função objetivo. Então com isso a gente entende que essa desigualdade aqui, no ótimo, ela tem que ser válida com igualdade. E isso nos permite descartar alguns outros casos. A gente sabe que vai ser essa situação aqui e não essa. Então vamos riscar essa possibilidade e essa possibilidade também. A gente sabe que nenhum desses ramos aqui é o que realmente está acontecendo no ótimo. E daí a gente pode se questionar se isso aqui vai ser válido com igualdade ou com desigualdade estrita. Essa restrição aqui é dada por estar à esquerda dessa reta vertical. Será que o ótimo pode estar bem aqui em cima dessa reta? Se estiver bem aqui em cima dessa reta, tem que ser nesse ponto daqui, né? Porque a gente já sabe que essa restrição aqui é ativa, válida com igualdade. Se não tiver sobre essa reta, tem que ser em algum ponto daqui. E a princípio eu não consigo dizer se esse ponto aqui vai ser mais alto do que todos os outros pontos aqui à esquerda. Então por enquanto vamos deixar essa desigualdade aqui assim mesmo, sem saber se ela é ativa ou não. E daí vamos considerar os dois casos que sobraram. Considerando se ela é ativa, considerando que ela é inativa. Considerando ela ativa seria essa situação daqui, considerando que é inativa seria essa situação daqui. Então no final das contas vamos analisar somente os dois casos que sobraram. Vamos começar com esse caso aqui, ou seja, considerando essa restrição como ativa. A gente está falando do caso em que a gente vai querer maximizar o x vezes y, sujeito a 2x mais y igual a 8, a segunda restrição considerando 2x igual a 5, a última restrição y maior que zero. O legal dessa situação aqui é que somente com essas duas restrições a gente já consegue definir um único ponto que satisfaz elas. Daqui a gente tira que o x tem que ser os 5 meios, e daí a gente substitui aqui e encontra que o y vai ter que ser 8 menos 2x, ou seja, 8 menos 5 que vai dar 3. É o caso aqui que a gente falou que tem que satisfazer o 2x igual a 5 e também o 2x mais y igual a 8. Um ponto que satisfaz essas duas retas está um ponto determinado, é bem esse ponto daqui. Então só tem um ponto que satisfaz essas restrições aqui. Então certamente ele seria o ótimo desse problema em particular. É o problema analisando somente um caso possível, esse daqui. Então com isso a gente identificou um possível ponto de máximo, uma possível solução do problema original.
E agora vamos analisar a próxima situação, o próximo caso, considerando essa restrição como inativa. Ou seja, o 2x menor do que 5. É esse caminho daqui. Então a gente vai maximizar o x vezes y, sujeito a 2x mais y igual a 8, 2x menor do que 5 e y maior do que 0. Como essas duas restrições aqui são inativas, a gente nem precisa considerar na montagem do lagrangiano. A gente sabe que, para ser solução desse problema, esse aqui tem que ser válido com igualdade. Então, ao montar o lagrangiano, a gente considera somente essa restrição aqui. Esse aqui são restrições cuja solução não está batendo nelas. Então, a gente poderia utilizar esse lagrangiano aqui, ó, o x vezes y, que é a função objetivo, menos lambda 2x mais y menos 8. Fique à vontade, caso prefira fazer pelo lagrangiano. Nesse caso aqui, eu prefiro fazer por substituição, porque aqui a gente consegue isolar facilmente o y como função do x. Daqui a gente tira que o y é 8 menos 2x, e daí o problema de maximização fica mais simples, fica com somente uma variável. Vai ser maximizar x vezes o y, sendo o y 8 menos 2x, e daí vamos colocar as restrições. Essa restrição já está naturalmente sendo considerada. Além disso, vamos colocar o 2x menor do que 5, e daí vamos substituir o y aqui dessa restrição y maior do que 0. Para ficar com um problema somente em x. Então, a gente vai ter que 8 menos 2x maior do que 0. Vamos só simplificar um pouquinho as contas. Aqui vamos maximizar, fazer a distributiva. Vai ser maximizar 8x menos 2x². Essa restrição a gente pode simplificar também. Daí vai ficar simplesmente o x menor do que 5 meios. E essa restrição aqui, passando para o outro lado, vai ficar 2x menor do que 8. Ou seja, x menor do que 4. Nem faz sentido colocar essas duas restrições, né? Porque se o x é menor do que os 5 meios, certamente ele vai ser menor do que 4 também. Então já vamos desconsiderar essa restrição daqui. Então vamos maximizar isso aqui, sabendo que o x tem que ser menor do que 5 meios. Isso aqui é uma função do segundo grau. O gráfico vai ser uma parábola voltada para baixo, porque o coeficiente aqui é negativo. Então a gente vai ter um formato assim, côncavo. E daí se a gente derivar igualar a zero, a gente vai encontrar esse ponto daqui. Então vamos atrás desse ponto. Derivando o 8x vai dar 8, derivando o 2x² vai ser 4x, a gente iguala a zero, e daí com isso a gente encontra que o x igual a 2. Então esse ponto é o ponto em que x igual a 2. Veja que ele satisfaz essa restrição, né? Ele é menor do que 5 meios. Então ele faz parte dos pontos que a gente pode escolher. Ele está daqui para a esquerda, onde aqui seria os 5 meios, o maior valor que o x pode assumir. Então, com isso, a gente encontrou o x ótimo, x igual a 2. A gente pode voltar aqui e encontrar o y. Vamos colocar aqui um asterisco nessa igualdade. Daí, vamos usar esse asterisco para encontrar o valor do y. O y vai ser, então, 8 menos 2 vezes 2. O resultado do y vai ser 4. Então, com isso, a gente encontrou um outro ponto. O ponto que seria maximizar considerando essa situação daqui. É o ponto em que x igual a 2, o y igual a 4. Se a gente for olhar aqui no desenho, o x igual a 2 está um pouquinho aqui à esquerda com relação aos 5 meios. O y igual a 4 tem que fazer bater aqui nessa restrição daqui. Então vai ser um ponto por aqui. E agora, qual desses dois pontos tem o valor da função maior? Basta a gente calcular. Vamos ver o valor da função nesse ponto, o valor da função nesse ponto daqui. Esse ponto, vamos fazer x vezes y, ou seja, 5 sobre 2 vezes 3. Então o resultado aqui vai ficar 15 sobre 2, ou seja, 7,5. Já esse ponto aqui vai ficar 2 vezes 4, então o resultado da função objetivo vai ficar 2 vezes 4, que é 8. Ou seja, esse ponto aqui, o valor da função é 8, esse aqui é 7,5, o que significa que o ponto que tem maior valor da função entre todos esses aqui vai ser esse. Vai ser o ponto 2, 4, cujo valor da função é 8. Então é essa a ideia para resolver problemas de maximização ou minimização que envolvem restrições com desigualdade. A gente quebra em casos e analisa cada um deles com calma, verificando se eles podem ser ativos ou inativos. Se você fizer uma análise com calma, desenha aqui o domínio da função, entende quais são os pontos que satisfazem as restrições, de repente você consegue descartar vários casos e daí você analisa os restantes. E daí, para cada caso restante, você vê qual é aquele que tem o maior valor da função. Assim como a gente comparou esses dois pontos daqui e percebeu que esse é melhor do que esse. Então, só para deixar bem claro, a solução desse problema, no final das contas, foi considerar que essa situação aqui ocorre, ou seja, essa restrição é considerada ativa, essa é inativa e essa é inativa. E daí o ponto que resolve acaba sendo o ponto 2, 4. Esse é o ponto ótimo.
E o valor da função objetiva no ótimo vai ser 2 vezes 4, que é 8. Então eu espero que você tenha visto que não tem muito segredo para resolver um problema de maximização que tem restrições de desigualdade. Só tem que quebrar em vários casos. Então acaba dando um pouquinho mais de trabalho com relação à restrição que tem igualdade, que a gente sabe que é ativa. Mas dependendo da forma como você for ensinado, do livro que for utilizar, pode parecer que a solução é um pouco diferente do que o que eu passei no slide anterior. Deixa eu mostrar aqui para vocês como pode aparecer. Vamos considerar aqui o mesmo problema, maximizar o x vezes y, com as mesmas 3 restrições. A gente pode entender que a solução desse problema pode ser considerada através desse lagrangiano aqui bem grande, considerando as 3 restrições nele. Aqui tem a função objetivo, menos um multiplicador 2x mais y menos 8, que vem dessa restrição aqui, ó, jogando o 8 para a esquerda, menos outro multiplicador 2x menos 5, que é passando esse 5 para a esquerda, menos outro multiplicador multiplicado por menos y, que é passando esse aqui para a direita. E daí, só para deixar bem claro, por que eu estou passando esse aqui para a direita? Porque daí eu fico com menos y menor ou igual a zero. Eu estou querendo deixar todas as restrições com o menor ou igual. No próximo slide vocês vão entender direitinho o porquê. Então, prosseguindo aqui, para resolver esse problema, no slide anterior, a gente foi verificando cada uma das restrições. Pode ser inativa ou ativa. Pode ser menor ou igual. Pode ser menor ou igual. Pode ser maior ou igual. Um jeito diferente de considerar essas 8 situações é considerar essas 3 condições daqui. Então, são condições que você pode ver numa aula ou então em algum livro. De onde que vêm essas 3 condições? É sempre pegar o multiplicador vezes associado aqui à função da restrição. Então, no final das contas, são essas parcelas daqui, ó. Daí, as condições que vão estar escritas vão estar falando que elas têm que ser iguais a zero. Veja que para um produto ser igual a zero, um dos fatores pelo menos tem que ser zero. Ou seja, essa primeira condição está considerando 2 situações, essa segunda também, e a terceira também. A primeira contempla ou o lambda ser zero, ou então o 2x mais y menos 8 ser zero. A segunda condição, o mi é zero, ou então o 2x menos 5 é igual a zero. E a terceira a gente vai ter o ni igual a zero, ou então o menos y igual a zero. Quando o multiplicador é igual a zero, significa que esse aqui não precisa ser zero. Basta o multiplicador ser zero, que isso aqui vai ser válido. Ou seja, a situação contemplada pelo multiplicador igual a zero está considerando que pode ser o caso da restrição ser inativa, o 2x mais y menos 8 ser menor do que zero. A mesma coisa aqui no caso em que mi é igual a zero, é considerar que o 2x menos 5 pode ser estritamente menor do que zero, e a mesma coisa aqui no ni igual a zero, que é considerar que o menos y pode ser menor do que zero. Então, essas condições que você pode ver em um certo livro, por exemplo, nada mais está falando que cada restrição daqui pode ser inativa ou ativa, inativa ou ativa, inativa ou ativa. Como cada uma das restrições pode ser inativa ou ativa, a gente vai ter 8 situações, são as 8 situações que eu falei no slide anterior. E daí, da mesma forma como a gente fez antes, ao analisar cada uma dessas 8 situações, é melhor a gente já descartar algumas fazendo uma análise um pouco mais cuidadosa. Por exemplo, a gente poderia novamente entender que essa restrição aqui não pode ser válida com igualdade, porque quando y é igual a zero, a função objetivo vai ser zero. Certamente não vai ser o ponto ótimo, porque a gente consegue fazer um ponto ótimo que tem o x e o y positivo, e daí vai ter uma função objetivo maior do que se o y fosse zero. Ou seja, sabemos que no ótimo isso aqui vai ser válido com desigualdade, então sabemos que não vai ser esse o caso aqui. O caso vai ser que o ni igual a zero, ou seja, o y tem que ser maior do que zero, o menos y menor do que zero. E da mesma forma a gente pode analisar aqui essa primeira desigualdade e a gente sabe que ela tem que ser válida com igualdade. Caso contrário, a gente poderia aumentar um pouquinho o valor do y e ia fazer o valor da função objetivo ficar maior. Então, no ótimo, isso aqui tem que ser válido com igualdade. Então, olhando aqui qual dessas duas situações tem que ser válida, vai ter que ser a segunda. E essa aqui não é o que está acontecendo. E daí, assim como a gente fez no slide anterior, essa aqui a gente pode ter dúvida se é válida com igualdade ou desigualdade. Então, a gente pode considerar 2 casos. Vamos considerar esse primeiro caso, que o mi é igual a zero, que está considerando que o 2x menos 5 pode ser negativo. Ao analisar esse caso aqui, a gente volta nesse lagrangiano completão. Vamos considerar que o mi é igual a zero, então some essa parcela. Vamos considerar aqui também que a gente já sabe que o ni é igual a zero, some essa parcela aqui também. Então a gente resta com esse lagrangiano.
ou seja, vai ser o xy menos lambda 2x mais y menos 8. E daí, para encontrar a solução para esse caso aqui, a gente resolve esse lagrangiano, condições de primeira ordem. Se fizer isso, a gente vai encontrar a solução em que o x é igual a 2 e o y é igual a 4. E daí a gente precisa analisar o outro caso, o caso em que o 2x menos 5 é igual a 0. Nesse caso aqui, o μ não precisa ser 0, então vamos considerar aqui no lagrangiano. A gente ficaria com o lagrangiano escrito como xy menos lambda 2x mais y menos 8 menos μ 2x menos 5. Esse aqui era o caso em que as duas restrições ativas já davam os valores de x e y. Seriam as condições de primeira ordem do lagrangiano com relação ao lambda, que dá que esse aqui é igual a 0, e a condição de primeira ordem do lagrangiano com relação a μ, que dá que 2x menos 5 é igual a 0. E daí, assim como a gente viu no slide anterior, a gente encontraria que o x é igual a 5 sobre 2 e o y vai ser igual a 3. E daí, para prosseguir a partir daqui, a gente compararia o valor da função objetivo aqui nessa situação e a função objetivo nessa situação, da mesma forma como a gente fez no slide anterior, e chegaria à conclusão que esse aqui tem uma função objetivo maior, ou seja, esse é o ponto que resolve esse problema de maximização. Veja que é praticamente igual ao slide anterior, só que daí os 8 casos saíram dessas 3 igualdades daqui, e daí meio que já faz mais sentido resolver por lagrangiano, já que o lagrangiano já está montado aqui com todos os casos. Coisa que a gente nem usou no slide anterior, porque a gente achou mais fácil não utilizar o lagrangiano. Eu particularmente gosto mais da forma como está no slide anterior, eu acho que é mais fácil de visualizar o que está acontecendo. Agora eu quero falar um pouquinho sobre o sinal do multiplicador de Lagrange. Vamos considerar esse problema de otimização, maximizar a função f sujeito à função g ser menor ou igual a zero. Vamos visualizar aqui com uma figura, com um exemplo. Vamos considerar que a gente tem aqui uma curva de nível da função g, ou seja, g igual a zero, é dado aqui por essa restrição. E daí eu estou considerando que o gradiente de g está apontando para fora, ou seja, a função g aumenta para fora dessa figura. Se aqui é g igual a zero e a função g está aumentando para fora, os pontos fora dessa figura não satisfazem essa restrição, porque vão ter g maior do que zero. Os pontos que vão satisfazer essa restrição são os pontos dentro aqui dessa figura. Então o que a gente está querendo ver é, dentro desses pontos que satisfazem a restrição, qual é aquele que tem o maior valor da função f. Nessa figura aqui, estou representando as curvas de nível da função f, aqui em laranja. Veja que eu estou colocando gradiente apontando para a direita e para cima, ou seja, a função f está crescendo para a direita e para cima. Essa aqui é uma curva de nível maior, essa aqui é uma curva de nível menor. No final das contas, só de olhar o desenho, qual que seria a solução do problema de maximização? A gente olharia aqui e veria que esse é o ponto que atinge a maior curva de nível da função f, ou seja, tem o maior valor da função. Todos os outros pontos que satisfazem a restrição têm o valor da função f menor. Vai estar numa curva de nível abaixo dessa daqui. Então, nesse caso, é aquele caso em que a restrição é ativa. A gente está fazendo aqui o máximo sem um ponto que o g é igual a zero. É o caso em que a curva da restrição vai ser tangente à curva de nível da função objetivo, então os gradientes vão estar alinhados. Mas mais do que os gradientes estarem alinhados, veja que eles estão apontando no mesmo sentido. Ou seja, a gente tem que o gradiente de f é um múltiplo do gradiente de g, mas mais do que isso, esse lambda tem que ser positivo. Se fosse negativo, estaria apontando no sentido contrário. Mas e se ao invés de um problema de maximização, a gente estivesse falando de um problema de minimização? Daí a solução do problema seria esse aqui, Essa é a menor curva de nível entre todos esses pontos aqui que satisfazem a restrição. Novamente, teria aqui uma tangência entre a curva da restrição e a curva da função objetivo. Estariam na mesma direção, mas em sentidos contrários. Se está em sentido contrário, a gente ainda poderia falar que um é múltiplo do outro, só que esse lambda, o multiplicador de Lagrange, teria que ser negativo para mostrar que o sentido é contrário. Então é isso que eu queria mostrar para vocês. Num problema de maximização, a gente vai ter que o lambda tem que ter um sinal positivo. Num problema que a gente está minimizando, querendo encontrar o menor valor da função, a gente vai ter que o multiplicador de Lagrange tem que ser negativo. E agora que o sinal do multiplicador se tornou relevante, positivo significa que é um máximo, negativo significa que é um mínimo, acaba sendo importante padronizarmos o como montar o lagrangiano, o sinal como a gente vai colocar ali no lambda. Então veja que isso aqui só funcionou, o lambda positivo para máximo,
o lambda negativo para mínimo, porque a gente está falando de uma restrição com esse formato aqui, ó, g menor ou igual a zero. Se a gente estivesse colocando g maior ou igual a zero, daí o gradiente de g está apontando para fora, significaria que os pontos possíveis para escolhermos estaria para fora. Então teria outros pontos aqui com curvas de níveis mais altos da função f. Então toda essa análise aqui de sinais que a gente fez, foi importante aqui, ó, a gente considerar restrições de menor ou igual, e não de maior ou igual. Então não confundam isso, tá? Não utilizem restrições de maior ou igual na hora de colocar suas funções das restrições. Joga sempre aqui para um lado que vai ficar a função g menor ou igual a zero. Além disso, a gente está falando aqui, ó, de multiplicadores, que eles vão mostrar que o gradiente de f é um múltiplo do gradiente de g. A gente vai ter a igualdade dessa forma daqui. Isso naturalmente sai se você montar o lagrangiano como f menos lambda g. Porque daí quando você fizer a condição de primeira ordem, vai ficar o gradiente do lagrangiano igual a zero, ou seja, gradiente de f menos lambda gradiente de g igual a zero, e daí passando isso aqui para o outro lado vai ficar exatamente dessa forma que está aqui. Se você montar o lagrangiano colocando o sinal de mais aqui, daí vai ficar gradiente de f igual a menos lagrangiano de g. Daí o sinal vai ficar trocado com o que a gente colocou aqui na nossa análise. Então prestem atenção nisso, tá? Considere as restrições sempre como menor ou igual a zero, e além disso monte o lagrangiano colocando o menos na frente dos multiplicadores. E daí vamos só resumir rapidinho o que a gente viu. Vamos supor que a gente está resolvendo um problema de maximizar a função f. Aqui eu estou colocando um x como se fosse um vetor, tá? Estou colocando aqui até em negrito, é como se tivessem vários componentes, x1, x2 e assim por diante. E daí vamos considerar várias restrições. g1 de x menor ou igual a zero, g2 de x menor ou igual a zero, até o gn de x menor ou igual a zero. Então são n restrições. Como tem n restrições com desigualdade, cada uma delas pode ser ativa ou inativa. E é por causa disso que a gente tem que analisar, a princípio, 2 elevado a n situações. Todas essas situações, às vezes, vão aparecer em livros como essas condições aqui. Multiplicador de Lagrange associado, lambda k, vezes o gk, tendo que ser igual a zero. Para isso ser igual a zero, ou o lambda igual a zero, ou o g tem que ser igual a zero. E daí que está quebrando entre a restrição ser inativa, ou então a restrição ser ativa. E daí, assim como eu mostrei no exemplo, vai ser normal a gente conseguir descartar várias delas. Então, ao invés de analisar cada uma dessas 2 elevado a n situações, a gente analisa somente aquelas que restarem depois da nossa análise. E daí é legal porque aquelas que restarem a gente resolve como um problema de otimização com a restrição de igualdade. E daí, com restrição de igualdade, o Lagrange pode ser útil, substituição também pode ser útil, assim como a gente fez no nosso exemplo inicial. Só um pequeno cuidado aqui. A gente vai resolver os problemas de otimização de cada caso, considerando as restrições com igualdade, possivelmente para montar aqui um lagrangiano. Todas aquelas restrições inativas, a gente não coloca para montar o lagrangiano. Então, por exemplo, se a gente está considerando que g1 de x é estritamente menor do que zero, ou seja, essa restrição é inativa, a gente monta o lagrangiano sem essa restrição, mas a solução do problema, a solução do lagrangiano, tem que ser tal que isso aqui seja válido. E o último ponto aqui é, comparando a solução de cada um dos casos, a gente vê qual é aquele que tem maior valor da função objetivo, ou seja, a melhor solução. E uma coisa aqui que pode ajudar já a descartar alguns casos é analisar o sinal do multiplicador. Se o multiplicador for negativo, certamente a gente não está falando de um ponto de máximo, a gente estaria falando de um ponto de mínimo. E a mesma coisa se fosse um problema de minimização ao invés de um problema de maximização, tá? A gente manteria aqui, ó, exatamente igual, montaria possivelmente lagrangiano para cada caso da mesma forma também, mas daí, se a gente quiser descartar a partir do multiplicador de Lagrange, a gente descartaria situações que têm o lambda maior do que zero. Porque situações que o lambda for maior do que zero, a gente está falando de situações de máximo e não de mínimo. Mas a gente monta os lagrangianos exatamente da mesma forma, tá? Considerando aqui menor ou igual e sempre colocando o sinal de menos na frente dos multiplicadores. Caso esse vídeo tenha te ajudado, não se esqueça de dar seu like e se inscrever no canal. Sabia que tem nosso curso completo de Cálculo 2 na plataforma da TAC? O link está na descrição, caso queira dar uma olhadinha. Lá você encontra o curso estruturado, além de mais exercícios resolvidos e tudo de forma gratuita. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui.